Olá, realezas! Bem-vindo ao Premium Talks, que é o nosso programa de bate-papo, onde a gente vai trazer pessoas do segmento de food service para vir contar as suas histórias. Mas não a sua história de vida, é alguma história que tenha acontecido no seu trabalho, na sua carreira, que tenha mudado a sua carreira. E assim, a história pode ser trágica, a história pode ser cômica, mas tem que ser história transformadora. E assim, gente, a gente já começou com o pé direito aqui. Eu vou até pegar minha cola, porque eu vou te falar, esse currículo aqui, eu acho que deu limite de caracteres no LinkedIn, tá? Porque ela deixou duas coisas de fora e eu vou dizer o que é, tá? Ela é técnica de nutrição, ela é jornalista, ela é professora de todos os cursos que você pode imaginar. Ela é aluna de todos os cursos que você pode imaginar. Pensa numa pessoa que está sempre estudando, sabe? Dá até um pouco de raiva. Aí ela é gerente de produto, de suprimentos, de relacionamento, é consultora do Ideias e Tendências e eu acho que realmente ela só deixou modelo e atriz de fora porque o LinkedIn falou que você ultrapassou os limites. Eu já fui Ah, então, tá vendo, gente? Eu sei do quem eu tô falando. Fiz teatro, cantei coral na faculdade, já me apresentei. Eu comecei no teatro no ensino médio. Calma, é a Elis Cavalcante, gente, que tá aqui embora, né? Que se você não estava sendo criado numa caverna nos últimos 30 anos, né, Elis? Você veio aqui para contar uma história que foi transformadora, né? Na verdade, a vida inteira, eu sempre fui mãe dos meus funcionários. Eles todos me chamam, mas ó, não sei o quê. Eu sempre cuidei, mesmo tendo funcionários muito mais velhos do que eu, porque eu entrei em cozinha muito cedo, entrei em 1980, né? Faz tempo. E eu comecei a estagiar muito cedo. E no fim, tudo isso é a questão de o quanto a gente impacta a alma das pessoas. E é um exercício muito difícil, porque o ego da gente fica lutando. Porque lidar com isso é também lidar com frustrações. As pessoas, eu disse as mesmas coisas e não impactou. Mas impactou uma e impactou profundamente. Então eu sempre trabalhei na região do ABC, desde jovem. E eu já era mãe, tinha o Bruno, meu filho, que não é o Bruno, meu sócio. E fui trabalhar numa unidade onde eu só tinha mulheres. Isso nunca tinha acontecido na minha vida, uma unidade feminina. Antes tinha um chefe de cozinha, ele foi embora e ficaram só mulheres. E era muito difícil para mim, porque era uma unidade pequena, era uma unidade de 180 refeições. Para a experiência que eu tinha, ela era muito pequena, inclusive. Mas era uma unidade com muitos detalhes. E as meninas, a gente tinha uma convivência muito mais próxima, por ser muito pequena. E aí você vê primeiro uma funcionária chegar no primeiro dia com o olho roxo. E você fica, quando isso acontece da primeira vez, é uma coisa tão chocante que quando você é muito jovem, principalmente, depois com a experiência fica mais fácil lidar, você começa a se questionar o que eu faço. Porque se eu perguntar, eu posso estar colocando a pessoa numa saia justa, tipo, eu estou vendo o que está acontecendo com você. E você deixa, né? Deixa a pessoa falar. Porque eu venho de uma classe social do mesmo lugar que todas elas vieram, né? E aí você começa a conversar com essas pessoas, com essas mulheres. E procura saber da vida delas para entender por que elas chegaram nesse lugar. E às vezes você não consegue entender, porque a nossa vida é muito diferente, né? Por mais que eu tenha vindo do mesmo nível, meu pai nunca agrediu minha mãe fisicamente, então isso para mim, mas eu vi isso no meu entorno. E eu comecei a conversar e fui me aproximando delas. E aí uma delas começou a me ajudar no estoque. E eu comecei, um dia pedi para ela, falei assim, você pode começar a preencher a minha ficha Cardex? Porque senão eu tenho que levar isso para casa, fazer em casa. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não sei ler e escrever. Eu falei, mas como você está trabalhando aqui, você não sabe ler e escrever, como é que você se virou? Me virei até agora, não sei, chorando. Por que você não sabe ler e escrever? Porque meu pai, primeiro, nunca me permitiu ler e escrever. E meu marido, menos ainda.
E eu fui uma criança que foi alfabetizada para a escola com pais analfabetos. Como é que você explica isso? Eu já fui para a escola alfabetizada, eu aprendi a ler e escrever praticamente sozinha e eu fui um rato de biblioteca, mesmo trabalhando como camelô com a minha mãe. E a minha mãe sempre me disse que a única forma de eu transformar a vida não só minha, mas de toda a nossa família, de todas as mulheres da nossa família, seria estudando. E aí, com uma pessoa que tem essa visão, ela vai sentar com essa funcionária e vamos conversar. Você sonha? Ela falou, meu sonho é ser advogada. Eu falei, uau, você pode. Pela primeira vez na vida, ela ficou chocada com alguém que disse para ela, você pode. Zenilda, você pode. Por que não? Eu peguei na mão da Zenilda e falei, não, você vai estudar. Eu matriculei ela na escola. Eu comprei material igual mãe compra material para filho. Eu levei na porta da escola no primeiro dia de aula, como uma mãe leva um filho, entendeu? E ela tinha medo, porque o marido podia agredir e tal. Tinha que enfrentar isso, não bastava só frequentar uma escola que não é fácil, porque tem que ser fora do horário de trabalho. Ainda tinha o medo de alguém que não ajuda, né? Sim. E o incrível que parece, assim, eu acho que a vida, ela é muito inteligente. Se a gente deixa ela, como o Zeca Pagodinho fala, deixa te levar, ela te leva para os melhores caminhos, os caminhos onde você agrega alguma coisa para si, porque essa experiência, ela não é agregadora só para o outro, ela é agregadora para a gente, né, como profissional. Um dia eu trabalhava lá na região de Campo Grande, aqui em Santo Amaro, uma voz falava assim para mim, a Zenilda precisa de você. Zenilda precisa de mim? Como assim? Eles conversam comigo, tá, gente? Aí a Zenilda, eu só não os vejo porque eu começo a gritar, eles mesmo já têm medo, eles falam, não vão aparecer, que ela é escandalosa. A Zenilda precisa de você. A Zenilda precisa de mim? A Zenilda precisa de você. Aí no dia seguinte, de novo, aquela voz. O que eu fiz? Eu falei, então tá bom. No outro dia, no terceiro dia, eu não levei o filho para a escola, que estudava pertinho do meu trabalho, para poder ir atrás dessa Zenilda. Aí, e eu converso com eles assim, tipo, conversa de mano, né? Pá! Vocês querem que eu vou levar? Então vocês, por favor, eu não sei nem onde é a casa dela. Eu não sei onde é a casa da Zenilda. Eu não sei onde ela mora. Ela me falou um dia que ela mora perto da Diadel, na rua que vira assim, e que era uma casa que ficava no nível, era a garagem no nível da rua. Vocês me levam lá. Isso aí ainda tá fácil para mim, porque você entra na rua e vai procurar, né? Falei, tá bom, saí do trabalho mais cedo e fui caçar. Quando eu cheguei nessa rua, todas as casas eram no nível da rua. Aí eu assim, no meio da rua, acho que as pessoas achando louca. Né? É o seguinte, eu vou bater na primeira casa que vocês me levarem, e se não for lá, eu vou embora. Ok? A primeira casa que eu bati. Aí saiu uma senhora, eram várias casas que essa senhora alugava. Falei, por favor, a Zenilda mora aqui? Ela falou, não, ela já morou aqui, ela não mora mais aqui. Aí eu assim, já quase virando pros mano. E aí, mano? Ela não mora mais aqui, mas quem sabe a mulher tem o endereço? Aí ela falou, não, ela não mora mais aqui. Ela mora lá em cima, perto da prefeitura, uma rua que tem um buraco. Falei, mas gente, lá em cima o que mais tem é buraco. Como é que eu vou achar essa casa? E aí eu conversei com os manos e eu falei, vamos embora. E eu fui parar na casa certinho. Tô falando para vocês. Eu fui parar na casa certa. Bati no portão, tá? Aí saíram os filhos dela. Ele falou, você é Elis? Minha mãe tá rezando para você vir aqui. Eu, como assim? Ela tá rezando para vir aqui? Eu cheguei, ela estava em cima de uma cama. Porque ela sabia que eu, mesmo não estando junto, mesmo não estando todo dia, que eu poderia cuidar dela. Aí ela estava numa cama, toda entrevada, com um problema seríssimo na coluna e passando fome. Passando necessidade. Muita, muita, muita. Os meninos dela eram adolescentes. Aí eu virei para ela e falei assim, Zé, ela falou, eu rezo todos os dias pedindo para que você venha me socorrer. Falei, putz, demorei 3 dias, né? Já fiquei até com peso na consciência. Os manos falando comigo, eu demorei 3 dias para responder. Que merda.
Aí falei para ela, ó, abri a carteira, falei assim, o que eu tenho, e sem carro, eu fazia tudo isso a pé, tá? Aí eu peguei, dei um dinheiro que tinha na carteira, como se fosse tipo uns 50 conto hoje, né? Porque a gente nunca anda com muito dinheiro, né? Quem trabalha nesse setor não é lá rico, né? Aí eu deixei aquele dinheiro, fui para casa e falei, amanhã, ó, eu tô aqui com uma compra, hein? Prometi. Quando eu saí de lá, eu falei, tô aqui com uma compra. Como? Assim? Aí eu cheguei em casa, liguei pro dono da padaria que nos atendia na cozinha que eu trabalhei com ela, seu Chanquini. Senhor, Eupídio Vital Chanquini, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, meu amigo. E aí eu liguei para ele e falei assim, olha, lembra da Zenilda, tá acontecendo isso, você pode me ajudar a fazer a compra, a gente divide meio a meio? Ele falou, tá bom. Aí ele me encontrou lá em Diadema, no antigo Barateiro. Aí eu peguei um carrinho, modesta eu, peguei um carrinho e comecei a pôr as coisas dentro dele. Para com isso, pega 2. E em vez de pegar um saco de arroz de 5 quilos, ele foi enchendo aqueles 2 que ficaram aquela coisa gigante. Quando chegou no caixa, eu falei, tô lascada, a gente vai dividir, eu não tenho dinheiro para tudo isso. Aí ele virou e falou, você não vai tirar nem um centavo do bolso. Aí me botou lá na Fiorino, e as compras, a gente foi lá na casa da Zenilda e entregamos para a Zenilda. Eu falei, o que você precisar, você me liga, tá bom? Aí, passaram-se anos, eu nunca mais vi a Zenilda. E aí, acho que em 1999, 98, 99, eu trabalhava no setor comercial de uma empresa. Eu tinha uma posição muito boa dentro da empresa, e um dia me visitaram lá na empresa um vendedor de massas que levou 2 meninas que tinham uma empresa de salgados. Foram na visita e começaram a pegar amizade comigo. E eu tinha uma carteira de clientes fantástica. E eu vendia pratos prontos, eu vim de uma empresa de sobremesa, eu já passei por vários setores na área de alimentação, não trabalhei só com operação. E uma delas fez uma promessa para mim, sai da empresa, a empresa onde eu trabalhava não estava conseguindo me pagar a comissão, mas me pagava o salário. Então eles pagavam parte da comissão. E ele falava, mas você tem um salário muito alto. Eu falava, mas você aceitou o salário, então vamos renegociar. E ela percebeu isso, quando a gente pegou amizade, ela falou, não, sai da sua empresa, pôs a Bíblia em cima da mesa, por isso que eu tenho medo. Pôs a Bíblia em cima da mesa, assim, eu te prometo, em nome de Jesus, pode vir para a minha empresa que eu vou te pagar melhor. A trouxa foi, pediu demissão. Eu pedi demissão na empresa e fiquei 5 meses trabalhando com elas. Tinha dia que ela não conseguia me pagar salário. Tinha dia que não tinha farinha para fazer os salgados, eu emprestava dinheiro, porque eu tinha dinheiro guardado. E a gente estava se preparando para fechar um grande contrato, que era fornecimento para uma rede de cafeterias, que hoje em dia já não é tão top, mas na época ela era muito forte. No dia de assinar o contrato, eu cheguei lá na empresa, ela virou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim no cliente para a gente assinar. Ela falou, você não tem nada que fazer aqui, você não é nada aqui. Eu, hã? Você não é nada aqui. Eu estava grávida e não sabia. E aí eu fui embora para casa, e passou uns dias, eu descobri a gravidez, eu falei, como é que eu vou arrumar emprego? Naquela época ainda se fazia o exame para saber se a mulher estava grávida. Eu falei, eu não vou conseguir emprego. E começamos a passar um momento muito difícil. Eu fiquei em depressão, não durou muito, porque eu também não sirvo para ter depressão, durou uns 15 dias. Acho que nem isso. Aí meu marido chegou em casa e trouxe um jornal e falou assim, olha, tem um anúncio aqui que está pedindo nutricionista ou técnica em nutrição com experiência em eventos. Ele disse, você tem uma puta experiência em eventos, eu já tinha trabalhado com isso, principalmente na época que eu trabalhei com assessoria de imprensa, com comunicação. Por que você não vai lá? Me parece que que é um emprego assim para dar aula. Aí eu peguei o jornalzinho e fui no Sindicato de Refeições Coletivas do ABC. Cheguei lá, fui com o meu currículo e fui entrevistada pelo presidente do sindicato. Primeiro uma pessoa me entrevistou, depois passou para ele. Aí eu fiz a entrevista e a gente já estava passando necessidade já, sabe? E aí ele me entrevistou, era início do mês de dezembro, não, final do mês de novembro, início de dezembro.
nós vamos começar um projeto do PAT, do programa do Amparo ao Trabalhador, Programa de Amparo ao Trabalhador. E a gente precisa de alguém para dar aula de garçom, de eventos, disso, daquilo. Eu falei, eu posso dar aula sem problema nenhum. Tá bom, deixa o seu currículo aqui, a gente tem outros. E se você passar nessa fase, a gente telefona. Tá bom. No dia seguinte, a gente não tinha nem telefone em casa. Tocava o telefone lá dentro do condomínio, dos prédios, tinha um telefone público e a criançada brincava. Meu filho brincava o dia inteiro lá, ele, mãe, estão chamando você. Eu atendi. Você pode voltar aqui para a entrevista? Eu falei, sim. A vice-presidente do sindicato quer te entrevistar. Me arrumei e fui. Sentei na sala e ele ainda falou para mim, senta nesse lugar. Eu sentei, eu fiquei de costas para uma porta. De repente, eu senti uma mão no meu ombro. E era a Zenilda. Toda arrumada, toda bem vestida, toda produzida. Aí ela virou para mim e pôs a mão. Elis, quando eu ouvi a voz, aí ela me falou assim, você já está contratada. Mas isso não porque eu te conheço, né? Porque eu te conheço no de menos. Disso, não precisava não terminar, né? Aí ela falou, eu hoje sou a mulher que mais fala de cidadania da mulher no Brasil e uma das que mais fala na América Latina. Eu estou concorrendo a esse prêmio pelo trabalho que eu faço. Eu me tornei poetisa. Sou uma poetisa premiada no Ministério da Educação, Ministério da Cultura, em vários lugares. Zenilda Porto. Eu peguei na mão. O talento era dela. Só precisava de alguém que pegue na mão, que abra portas. Na verdade, a gente precisa abrir portas. Elis, é o seguinte, eu acho que assim, a gente sabia que chamar aqui ia ser ia ser um grande começo, sabe? Ia ser um começo de sucesso com o pé direito. Eu queria te agradecer aqui, quero te agradecer por ter participado do nosso primeiro programa e já ter começado em tão alto nível que a gente vai ter que ter histórias agora tão boas para te acompanhar. Tá? Muito obrigada mesmo. E vou falar uma coisa, vou dar um recado agora para a Prefeitura de Diadema. Demorou essa chave aí da cidade, né? Porque, poxa vida, o que você está fazendo pela cidade de Diadema é mais do que muito governo por aí, né? Emocionante, linda a sua história mesmo. Obrigada. Eu acho que, assim, parabéns por tudo e acho que as pessoas que entendem a essência do que é cuidar de pessoas são as que fazem a diferença, né? Porque é isso o ensinamento que a gente deveria ter, né? Eu quero agradecer a todos vocês da Prêmio. Eu amei estar aqui. Abrir tudo isso é muito importante. Trazer essa fala neste momento é muito importante. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. Sucesso para vocês. E a gente está aí nessa caminhada. Rumo ao sucesso do coletivo. Obrigada, Elis. Obrigada. E, gente, vai ter próxima vez, tá garantido, tá? Obrigada a todo mundo. Até o próximo programa.